Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Esther ou Antígona, que é um romance do Tadeu Sarmento, publicado em 2021 pela editora independente O Boro Lopes, a quem agradeço pelo envio deste meu exemplar aqui. Esse é um romance narrado por uma menina de 17 anos, que é a Esther do título, e logo nas primeiras páginas o autor já consegue estabelecer de um jeito bem efetivo todo o clima de desconfiança que vai se estender pelo resto da narrativa. Isso porque o jeito como o livro é escrito pressupõe uma interlocução entre a Esther e um homem que ela conheceu na internet. E como uma das grandes discussões do livro gira em torno da ideia de que o ambiente virtual produz simulacros, que o ambiente virtual é enganoso por natureza, isso já acende o alerta para o fato de que a Esther não é uma narradora muito confiável, assim como este homem com quem ela está se comunicando também não parece ser muito confiável, pelo menos de início. Por exemplo, pensando nessa discussão sobre o ambiente virtual, logo no início do romance, a Esther faz um comentário bem interessante sobre uma foto que mostra os pais dela em Buenos Aires. Ela primeiro faz uma descrição do que se vê nessa fotografia, e então ela diz o seguinte na página 8. Imagino que ficou de fora da foto. Dentro dela as coisas parecem próximas, mas estão distantes. Nada nunca está tão próximo assim. A imaginação precisa ser muito mais provável até que os próprios fatos. Só a realidade pode se dar ao luxo de não fazer sentido algum. Então perceba que nesse trecho a narradora problematiza a ideia de que a fotografia pode ser tomada como um registro unívoco da realidade. Na verdade, o que ela nos mostra aqui é que a fotografia produz uma realidade completamente ilusória, completamente falseada, completamente distorcida. E apesar de falseada, apesar de ilusória, apesar de sua distorção, a fotografia ainda assim continua fazendo mais sentido do que a realidade que foi fotografada. Então veja que esse movimento pendular entre a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, e a realidade representada por ela, esse movimento pendular acaba reforçando quase sempre esse caráter enganoso do modo como nós nos relacionamos com o mundo por meio desses diferentes tipos de linguagem. Aqui no caso, evidentemente, uma linguagem não verbal por se tratar de uma fotografia, mas essa discussão também, é claro, acaba se estendendo para a linguagem verbal a partir do momento em que a Esther está narrando aquilo que lhe aconteceu em um ambiente que, segundo ela própria diz aqui, é absolutamente enganoso, que é o ambiente virtual. Pois bem, mas o grande problema que vai movimentar a trama aqui de Esther ou Antígona não será esse envolvimento da moça de 17 anos com este homem. O grande nó do romance é que quem postou essa foto dos pais da Esther na rede social foi a própria narradora, que está se fazendo passar pelos pais para que ninguém perceba que na verdade eles morreram. Tanto é assim que ela conheceu esse homem com quem ela está conversando justamente no perfil da mãe. E ela faz postagens diárias nesses perfis dos pais para que os conhecidos da família pensem que esses pais estão viajando. Como se não bastasse tudo isso, os cadáveres do pai e da mãe da Esther estão apodrecendo no quarto ao lado, enquanto ela tenta encontrar alguém que a ajude a esconder toda essa situação, ou ao menos enquanto ela procura meios de se livrar desse problema que ela tem. E grande parte da graça do romance, evidentemente, reside na tentativa de ir descobrindo o que aconteceu e o porquê dessa moça não querer que ninguém descubra que os pais dela morreram. Evidentemente que de início tudo nos leva a crer, até por conta
desse comportamento da Esther, tudo nos leva a crer que foi ela mesma quem matou os pais, o que levanta dúvidas sobre a motivação que ela supostamente teria para cometer esse delito. Porém, como eu disse antes, essa é uma narradora que não é muito confiável. E exatamente por conta disso, a narrativa ela assume um tom quase sempre farsesco, como se a Esther tivesse plantado pistas falsas sobre o que de fato aconteceu, o que levanta outro questionamento que é: por que ela não conta de uma vez o que de fato aconteceu? O que ela tem a ganhar com todo esse suspense que ela estabelece nesse discurso, nessa interlocução com esse sujeito com quem ela está conversando, que enfim, faz às vezes ali do leitor em grande parte do romance. Tanto é assim, pensando nesse tom farsesco e nessas possíveis pistas falsas que a narradora planta no início do livro, o tempo todo eu fiquei mudando de opinião sobre o que de fato teria acontecido. Porque, como eu disse, em um primeiro momento eu pensei que ela tivesse de fato matado os pais, só que aí depois eu percebi que surge uma outra possibilidade, uma outra explicação para essas mortes. Só que aí, quando eu estava começando a me apegar a essa outra explicação, no capítulo seguinte surge uma terceira que, de certa maneira, implica na culpa, no envolvimento da Esther nessas mortes também. Então, é muito interessante ir acompanhando esse torvelinho, digamos assim, porque o tempo todo você fica se perguntando o que diabos aconteceu e o que diabos está acontecendo ali, conforme essa narradora vai descrevendo ou não algumas situações. Então, essa oscilação na confiabilidade da narrativa cria um suspense muito bom e que se mantém sempre que o foco do livro se encaminha para determinadas situações. E, claro, a Esther, como eu já disse, ela não é confiável, mas aos poucos fica cada vez mais nítido que esse homem com quem ela conversa também não era muito católico, digamos. Então é como se a verdade tivesse perdido o sentido diante desse mundo de aparências em que nada é confiável, mais ou menos como acontece hoje em dia na internet. Então, nesse aspecto, a discussão sobre o mundo virtual que nós temos aqui em Esther ou Antígona é uma discussão que aponta, inclusive, para o conceito de pós-verdade, enfim, né, que esse período em que a verdade perde a sua validação como um discurso, né, diante da experiência pessoal, por exemplo, diante dos afetos, diante da opinião pessoal de cada pessoa, enfim. Então, esses pequenos olhares sobre a verdade acabam fragmentando um discurso onívoco, e essa fragmentação da verdade, essa verdade que perde o seu valor discursivo, acaba estando presente aqui quando nós pensamos nesse labirinto de informações que nós temos ao longo desse romance. E como um dos temas do livro é justamente esse, em vários momentos a gente se pergunta: será que esse ambiente que a narradora estabelece é um ambiente seguro? Porque, afinal de contas, os laços que ela cria usando a internet são todos mentirosos. Então, quando ela responde uma mensagem ou um comentário nos perfis dos pais dela, ela responde como se fosse os pais, mas na verdade nós estamos falando ali dessa menina que está forjando tudo aquilo. Então, quaisquer tipo de relações que se estabelecem aqui, pelo menos em um primeiro momento, são absolutamente enganosas, são absolutamente, enfim, fugazes, pensando naquilo que representam para essa protagonista aqui. E mais, é sempre bom manter em vista que a Esther está fazendo toda essa manipulação enquanto está ali presa no apartamento com os cadáveres dos pais, tentando não chamar a atenção da vizinhança, tentando, por exemplo, fazer com que o cheiro
da putrefação dos cadáveres não se espalhe pelo resto do corredor, por exemplo. Então, é sempre bom ter em vista essa situação absolutamente periclitante em que está essa moça, e apesar dessa periclitância, digamos assim, ela permanece fria nesse momento de falar as coisas nesses perfis, de falsear os perfis dos pais. O fato é que, a despeito de toda essa desconfiança, aos poucos a gente conhece mais, não só da narradora, mas também dos pais dela, de modo a entender um pouco da dinâmica familiar que se estabeleceu entre esses personagens. Então, por exemplo, o pai da narradora é um sujeito intelectual, é um tradutor obcecado pelo Althusser, e inclusive Althusser era um filósofo muito importante, diga-se de passagem. Ele tem aquele livro sobre os aparatos ideológicos do Estado, né? Mas enfim, existe um detalhe na biografia do Althusser que fornece algumas pistas sobre o que pode ter acontecido naquele apartamento ali, envolvendo os pais dessa garota, mas, ao mesmo tempo, nada impede que essas pistas sejam falsas. Agora, que detalhe é esse da biografia do Althusser? Aí eu não vou poder dizer, você vai ter que ler o livro aqui para poder, enfim, tirar as suas próprias conclusões. Pois bem, então esse pai para além de ser um intelectual, um tradutor, enfim, esse pai é um sujeito completamente autoritário, sobretudo porque tanto a Esther quanto a mãe dela sofrem de analgesia congênita e por isso mesmo elas sempre vivem cercadas de todos os cuidados possíveis para não se machucarem, porque como elas não sentem dor, elas não perceberiam, por exemplo, se elas quebrassem um osso, se elas cortassem um dedo. Então, por conta disso, a vida dessa mãe, dessa filha, sempre foi ali cercada de cuidados e esses cuidados acabam mascarando, pelo menos durante um tempo, essa personalidade mais autoritária do pai. Já a mãe da Esther é uma personagem muito interessante, na verdade eu achei ela mais interessante até do que a própria Esther, principalmente por causa das várias tragédias que aconteceram com essa mãe ao longo da vida. Então, ainda nova, ela foi separada do irmão, depois de algum tempo ela passou a ser estuprada por alguém muito próximo a ela, e depois de adulta ela se viu ali presa nesse casamento infeliz. Obviamente que tudo isso gerou uma série de traumas nessa mulher, e por isso mesmo ela foi se fechando cada vez mais, se tornando uma pessoa quase fria o tempo todo. E aí você não sabe se esse ensimesmamento da mãe da Esther se deve apenas aos traumas ou também à sua condição de portadora de analgesia congênita, porque afinal de contas é como se ela não conseguisse sentir nada ao longo da vida. Então, essa insensibilidade pode ter aí essas duas raízes, reforçando, portanto, todas as ambiguidades presentes nesse enredo. E isso acaba sendo muito curioso porque nós estamos falando de uma mulher que passou por tudo isso, por todas essas tragédias, mas que não sentiu dor física nenhuma, por mais que esses traumas fossem se acumulando psicologicamente nessa personagem. E isso culmina com uma doença que, de certo modo, vai tirar dela essa apatia, essa insensibilidade na qual ela sempre viveu. E essa outra doença não tem nada a ver mais com a analgesia congênita, é uma outra doença que acaba aparecendo ali na vida dessa mulher. Por quê? Primeiro, por causa da analgesia, ela simplesmente não respondia a nada e ela continuou não respondendo depois de casada, com a desculpa de que o marido fazia sempre as coisas com a intenção de protegê-la de qualquer tipo de dano físico
que pudesse lhe acontecer. Então veja que, graças a isso, ela sempre se manteve ali nessa posição de espectadora da própria vida. E daí, de certa maneira, essa nova doença que surge na vida da mãe da Esther acaba tirando ela dessa posição que, para o bem ou para o mal, sempre foi muito confortável. De modo que esse não sentir dor, ele é bastante relativo no que se refere à mãe. E essa doença aparece quase como uma maldição que passa para a filha, porque, como eu já disse, ambas sofrem dessa mesma condição. E, na verdade, esse não é o único espelhamento que acontece entre essas duas mulheres, já que, mesmo em termos discursivos, existe um momento ali em que a Esther encontra um diário da mãe, e por meio desse diário a gente percebe que a mãe também passou por um período de fingimento e traição. Então veja, as duas narram determinados trechos do livro, as duas têm essa doença, as duas perecem graças a essa autoridade do pai, e as duas têm ali esse pendor, essa tendência ao fingimento, à traição, no caso aqui da mãe da Esther. Fingimento porque essa mãe passou a frequentar um grupo para pessoas que sofriam de dores crônicas, mas como eu já disse, ela não sentia dor alguma. E traição porque essa mãe, depois de descobrir aquela outra doença, acaba tendo um caso extraconjugal e relata tudo com detalhes nesse diário que agora está sendo lido pela filha, o que levanta toda uma discussão também sobre a privacidade e sobre os limites da privacidade hoje em dia. Todo esse passado familiar vai sendo apresentado aos poucos e culmina em um trauma envolvendo a mãe, o pai e a filha. Na verdade, envolvendo muito mais o pai e a filha. E depois desse evento traumático, a relação entre os membros dessa família vai se deteriorando até chegar ao presente aqui da narrativa. E diga-se de passagem, esse recurso de explicar alguns detalhes do passado por meio dos diários da mãe é uma solução muito eficaz para driblar as limitações da Esther como narradora. Limitações essas que dizem respeito ao próprio modo de narrar, porque afinal de contas, todo narrador em primeira pessoa só pode falar daquilo que sabe, então essa é uma escolha narrativa limitada, o que não significa que seja menos interessante, menos complexa, enfim, essa limitação ela pode ser usada de um jeito interessante, como de fato o é aqui, mas a Esther é uma narradora limitada também por conta da sua condição de filha. E exatamente por conta disso ela não pode saber de alguns detalhes do passado familiar dos pais ou então da intimidade dos pais, detalhes esses que ela fica sabendo ao ler esse diário da mãe e ao transcrevê-lo parcialmente aqui em determinado ponto da narrativa. E além disso, essa retrospectiva também aumenta a tensão, o suspense no romance, já que o enredo começa depois daquela situação que já se instalou, ou seja, quando a narrativa começa, os pais já morreram, e o enredo termina antes que essa situação se resolva de fato, ainda que exista aqui uma resolução parcial, de modo que esse recuo temporal cria um intervalo de suspense muito interessante e que aguça ainda mais a nossa curiosidade. E daí, como eu disse, um dos temas centrais desse romance é essa verdade fragmentada graças ao mundo imerso nas redes sociais na contemporaneidade. E essa discussão sobre a verdade fez com que eu me lembrasse do conceito de parresia proposto pelo Foucault, primeiro lá em O Governo de Si e dos Outros, e depois aprofundado, elaborado de maneira mais efetiva em A Coragem da Verdade. Esses dois são livros referentes, se não me engano, aos últimos cursos do Foucault. E nesses livros, o Michel Foucault ele recupera o termo parresia dos gregos e explica esse termo a partir das situações em que uma pessoa socialmente inferior confronta e diz a verdade
a uma pessoa socialmente superior, apesar de todos os riscos de retaliação que essa pessoa poderia correr. Pense aí, por exemplo, e eu vou usar um fato que aconteceu muito recentemente, né, há um ano, se não me engano. Pense aí naquele haitiano que foi até o cercadinho dos apoiadores do atual presidente e criticou o presidente na cara dura, mesmo com todos os prováveis riscos que essa crítica implicaria. Então veja, esse haitiano, ele teve essa coragem de dizer a verdade, apesar de todas as circunstâncias que poderiam lhe ser desfavoráveis. Nesse sentido, o ato de fala daquele sujeito foi um ato carregado dessa parresia de que falava o Michel Foucault. Parresia, então, é isso. É essa coragem de dizer a verdade. É salientar o caráter político do ato de dizer. É manter a coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você acredita, a despeito de quaisquer outras coisas que poderiam, enfim, tolher a sua palavra. Pois bem, segundo Foucault, tudo isso, toda essa questão da fala, enfim, impregnada dessa parresia, tudo isso fazia com que a verdade fosse um dado subjetivo na antiguidade. Então, a verdade ela partia do sujeito. Porém, com o tempo, a verdade foi se tornando um problema objetivo, foi se tornando um problema externo ao sujeito. E aí, pensando isso tudo, segundo lá o Michel Foucault, no A Coragem da Verdade e no Governo de Si e dos Outros. E aí, pensando nessa argumentação e voltando ao livro, eu pergunto: o que é a verdade em um mundo em que, mesmo a objetividade, perdeu o seu valor como discurso? Porque nesse romance, até o que há de mais objetivo continua sendo enganoso. Então veja, se a gente pegar lá o Foucault, ele diz que a verdade não parte mais do sujeito. A verdade, ela parte desse meio objetivo. E aí você tem esse livro em que esse meio objetivo também já não comporta mais a verdade. Diante dessa impossibilidade, como pensar o discurso verdadeiro nessa nossa contemporaneidade? E mais, um dos textos que o Foucault usa para comentar o termo parresia e para exemplificá-lo é justamente uma peça do Sófocles chamada Antígona. E foi evidentemente por conta disso que eu acabei fazendo essa associação. E para quem não sabe, Antígona era uma das filhas do Édipo, que é aquele sujeito que furou os olhos e foi embora de Tebas depois lá de Édipo Rei, né? Édipo, aquele cara que, diante de uma série de vicissitudes, acabou matando por engano o próprio pai e se deitando com a mãe. E daí quando ele descobre isso, depois que uma peste recai sobre Tebas, o Édipo fica tão transtornado com aquilo que acaba furando os olhos e deixando a cidade em exílio. Acontece que o Édipo ele tinha alguns filhos e uma filha do Édipo era a tal da Antígona. Acontece que dois dos filhos do Édipo, o Etéocles e o Polinices, eles se mataram enquanto brigavam para saber quem teria direito ao trono. E por isso, uma vez que os dois estavam mortos, quem assumiu o poder foi o tio deles, que era o Creonte. Só que o Creonte era um sujeito absolutamente tirânico e por isso ele foi contra as tradições e determinou que o Polinices deveria permanecer insepulto, porque, segundo o tio, os interesses de Polinice iam contra os interesses da cidade. E o que a peça acompanha, então, essa peça do Sófocles acompanha, é a Antígona se opondo às determinações do Estado e seguindo a tradição. E ela faz isso, ela tem a coragem de dizer essa verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida, mesmo sabendo que estar favorável ao irmão insepulto poderia causar a sua própria morte. Ainda assim, Antígona finca o pé
e faz aquilo que ela acredita que deve ser feito, e daí, para você saber como isso se desenrola, você vai ter que ler a peça. Que não é uma peça muito difícil, nem muito longa, blá blá blá, dá para você ler tranquilamente. Mas enfim, nesse romance aqui, a Antígona contemporânea, ela não luta para sepultar os seus mortos, mas sim para que eles permaneçam insepultos, porque assim como não existe mais uma verdade que exija a coragem para ser dita, também não existe uma dimensão trágica nas decisões dessa Antígona contemporânea, mesmo porque, como eu disse antes, tudo aqui é farsa nesse romance, inclusive todas essas tragédias que se abatem, de certa maneira, na vida desses personagens. Então, se a Antígona do Sófocles era uma personagem coesa, era uma personagem que ia ali atrás dessa tentativa de enterrar o irmão, essa nova Antígona é uma personagem fragmentada, dividida entre a Antígona que diz a verdade e a Esther que acaba manipulando o seu interlocutor. É sempre bom lembrar, já que nós estamos falando do título aqui, é sempre bom lembrar que Esther é um nome bíblico, né? E na Bíblia, Esther é a mulher que consegue, por meio da palavra, por meio do convencimento, ajudar o povo judeu a escapar de um massacre, um dentre vários outros massacres que se abatem sobre aquele povo na narrativa bíblica e não apenas nela. Né? Então veja que o nome Esther, ele acaba recuperando toda essa noção de uma linguagem que pode ser manipulada, no caso da Bíblia, em benefício da sociedade e neste caso aqui, em benefício da própria pessoa manipuladora. Portanto, a narradora desse livro aqui é essa voz que se divide entre uma verdade que já não existe e uma linguagem sinuosa que tenta nos convencer o tempo todo daquilo que está sendo dito. Por tudo isso, então, fica aqui a recomendação de mais essa leitura. Novamente fica o meu agradecimento ao pessoal da editora O Boro Lopes que me enviou aqui este exemplar. Certo? Eu vou deixar certinho lá embaixo o link para as redes sociais da Oboro Lopes, daí se você se interessou pelo livro, compre lá diretamente com ele, certo? Vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se. Se você gosta desse meu trabalho aqui, pode e quer contribuir com ele, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora aqui deste canal. E no link abaixo você terá acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas referentes a cada um desses planos. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.